Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Letícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos para mais uma videoaula? Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu comentário logo abaixo. Na videoaula de hoje eu preparei para vocês esta roupa para a garrafa. Ela vai dar um charme aí à sua decoração de Natal. Você pode estar fazendo de outras cores para várias épocas do ano. Aqui estamos dando ênfase no ouro brilho da Fial. Então, ela não tem muito detalhe, assim, em questão de ponto, em detalhes a mais do que eu coloquei, porque só o fio chama muita atenção. Mas é claro que você pode incrementar da forma que você achar melhor. Vamos conferir agora a lista de materiais para estar confeccionando a nossa peça? Os materiais utilizados para confeccionar a peça da aula. Como base, utilizei aqui a linha Ouro Brilho da Fial, um produto 82% de poliéster na composição, 18% do Lurex, que no caso é este fio dourado que passa aqui por toda a extensão do fio, 100 gramas, 117 metros é o que contém cada novelo como este. O título de Tex é o 848. Ele dá como sugestão de agulha de 3 a 4 milímetros. É claro que você pode ir trocando de acordo com o seu trabalho. Por exemplo, para fazer aí um bordado numa peça, você pode utilizar agulha 2,5, 3. Para a nossa aula, vamos utilizar agulha 3. Para pontos mais fluidos, agulha 4 e assim por diante. Aqui, essa é a cor 79D, vermelho com lurex dourado. Para fazer a nossa peça, eu utilizei um novelo exato como este, ok? Não precisou de um segundo, mas fique atento que de ponto para ponto pode ter modificações. Para fazer o detalhe do cinto, eu trabalhei com o fio liso, 100% algodão, que é o Extra Kids da Fial. Este produto tem o título de Tex de 516. Aqui está a embalagem para vocês aí, com alguns detalhes do fio. Você vai precisar de pouca metragem, só para fazer aí o detalhe do cinto. Eu utilizei na cor preto e para fazer o detalhe na parte de cima da nossa garrafa, o Extra Kids na cor branco. O bordado do nosso cinto, trabalhei aqui com a linha Ouro da Fial, 100% poliéster, 100 gramas, 117 metros, mas você vai precisar cerca aí de uns 30 a 40 centímetros. Para selar o fio ouro e a linha Ouro Brilho da Fial, um isqueiro, vou estar trabalhando durante todo o trabalho com agulha para crochê 3 milímetros. Para fazer o bordado do cinto, uma agulha de tapeçaria e a nossa tesoura para auxiliar. Do meu lado, suporte para novelos e cone da Fial. Vamos então agora conferir todo o passo a passo da peça. Inicialmente, nós vamos precisar da medida da garrafa que nós vamos estar utilizando. Então, você pode usar a garrafa que você quiser, com as medidas que você quiser. Aqui, a garrafa do nosso vídeo, ela vai ter aqui cerca de 8 centímetros, ou seja, preciso trabalhar um pouquinho mais para ela não entrar tão apertada. Então, eu vou me direcionar aqui até 9 centímetros, ok? A altura, eu vou usar aqui da base até aqui em cima, 18 centímetros, tá? E circunferência, eu tenho aqui 26 centímetros, ok? Então, esta é a média da nossa roupa de garrafa. Vou pegar aqui o meu ouro brilho. Começo usando um anel mágico. Se você não gosta de trabalhar com anel mágico, você pode estar utilizando 5 correntinhas, fecha na primeira, vai formar um anelzinho e você coloca seus pontos lá dentro. Subo aqui 3 correntes. Eu vou usar o nó como uma corrente, mais 2. Vou retornar dentro deste anel mágico com pontos altos. E agora, eu vou estar fazendo um total de 14, contando com minhas correntes. Então, eu vou seguir aqui até dar 14.
Depois de ter feito os meus 14 pontos, eu seguro no início e vou reduzir do máximo que eu conseguir. Todo fechamento de carreira vai ser feito desta forma. Você vai alongar aqui o fio, pular as correntes, colocar a agulha de trás para frente no primeiro ponto, pega essa alcinha que ficou aqui, coloca na agulha e leva ela lá para trás. Vamos ajustar. Essa alcinha, ela não pode ser nem frouxa e nem apertada. Você vai saber o tamanho dela conforme você organiza e compara com as outras alcinhas que você já tem no seu trabalho. Então, aqui eu sei que está bom. Para começar, é sempre no ponto que você levou o fio para trás. Então, você vai introduzir a agulha nele, buscar o fio e vai fechar para formar aqui um ponto baixo. Duas correntinhas, de 1 a 2 correntes em cima do ponto baixo, retorna no mesmo lugar com um ponto alto. Segunda carreira aqui da nossa base será feita com 2 pontos altos para cada ponto, ou seja, uma carreira completa de aumentos. Faço um ponto, retorno no mesmo lugar, mais um ponto. Faço um ponto, retorno no mesmo lugar, mais um ponto. Vou seguir fazendo assim até o final. Cheguei aqui no final, fiz os meus últimos 2 pontos, vou alongar o fio, pular aqui o ponto baixo, as 2 correntes em cima do primeiro ponto, de trás para frente eu coloco a agulha, pego a minha alça e recolho ela lá para trás. Novamente eu ajusto, todo fechamento de carreira é desta forma. No mesmo ponto que eu levei o fio para trás, busco para frente, faço um ponto baixo, 2 correntes. Terceira volta, farei um aumento logo no início. No ponto seguinte, apenas um ponto alto sozinho. E vou repetir essa sequência de 2 pontos no mesmo lugar, dando continuidade no próximo ponto, um sozinho. Agora, eu repito, 2 pontos no mesmo lugar, um ponto sozinho no próximo. Vamos assim até o final desta carreira. No final agora da terceira carreira, eu vou fazer o mesmo fechamento. E você vai fazendo aqui o aumento conforme o tamanho que você vai precisar do fundo da garrafa, tá? Então, eu vou precisar aqui de até 9 centímetros. Então, o que é que eu vou fazer? Faço uma carreira, meço ela. Veja só, até aqui eu já tenho 7 centímetros. Mais uma carreira já chega no que precisamos. Então, eu vou agora colocar a agulha no mesmo lugar, buscar o fio para frente, fazer então um ponto baixo e 2 correntes. Vou retornar no mesmo lugar com um ponto alto. E agora, eu vou fazer 2 pontos altos separados, ou seja, um ponto para cada ponto aqui na minha base. Vou fazer um aumento e 2 pontos, um aumento e 2 pontos por toda esta carreira. Então, estamos na 4ª volta. Chegando aqui no final, desta vez eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou fechar aqui. E desta vez, eu não vou começar da mesma forma. Então, primeira coisa a se fazer, medir, para saber se esse disco está do tamanho do fundo da garrafa. Olha só, eu tenho aqui 9 centímetros, não preciso fazer alteração. Caso você precise de mais carreiras, você pode continuar fazendo essa sequência de um aumento, 3 pontos, um aumento e 3 pontos, depois um aumento e 4 pontos, e assim o seu disco vai ficar maior. Nesta volta agora, o que nós vamos fazer é pontos baixos para criar uma base, usando aqui a terceira alça do ponto. Então, com a agulha assim, ó, eu vou pegar para vocês verem. É uma alcinha que fica bem apertadinha. Aqui nós temos as 2 alças da corrente, a terceira alça do ponto são essas bolinhas que formam aqui atrás. Olha só, minha agulha já está dentro desta bolinha, estão vendo? Passo a agulha,
busca o fio. E aqui você fecha o baixo. Vai lá pra próxima. Ó, pega a alcinha, a terceira alcinha do ponto, estão vendo? Pegou, faz aqui a base. Vai pra próxima. Coloca a agulha, busca, prende. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, os nossos pontinhos. Para cada ponto de base, um ponto baixo pego na terceira alça do ponto, para formar aqui esta base de correntinhas, e ele vai virar, já aqui já vai começar a parte de cima da roupinha da nossa garrafa. Cheguei aqui, então, no final da carreira, veja só como vai ficar. Você vai fechar da mesma forma, você vai pular o primeiro ponto baixo que você fez, vem aqui na alcinha do segundo. Sendo carreira de ponto alto ou de ponto baixo, a finalização é feita da mesma forma. Depois que você finalizou, você vai começar no mesmo lugar que você fechou, com um ponto baixo e uma ou duas correntinhas aqui em cima. Então, para fazer aqui a lateral, como eu passei para vocês, eu vou fazer com 18 centímetros. Eu vou estar fazendo uma carreira de pontos baixos, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, até eu chegar em 18 centímetros, ou até chegar aí o tamanho que você quer da sua garrafa, tá? Toda vez que você for fechar, você vai fechar da mesma forma, e aí, sim, eu retorno com vocês com essa parte adiantada, para poder fazermos, então, o nosso espacinho, que é chamado de passa-fita, onde nós vamos colocar a segunda cor que vai entrar aqui no nosso trabalho. Olha só. Então, aqui nós já temos a divisão do fundo e aqui da lateral. Antes de continuarmos, eu já vou estar arrematando aqui com o meu isqueiro, para depois eu não ter que entortar a minha peça para poder selar isso, tá? Então, eu já cortei aqui, ó. Aqui. Vou vir aqui. Com o meu foguinho, deixe queimar para chegar bem perto. E agora, eu vou apertar. Então, já tenho aqui esse arremate feito. É necessário fazer esse arremate, porque esse fio, ele vai escorregar, e se você não arrematar, conforme vai usando, vai lavar e tudo mais a tua peça, esse nozinho aqui, ele vai se desfazer o fundo da tua peça, tá? Então, veja como fica perfeitinho a parte de baixo, sem nenhuma marcação de correntes, e agora é esse o processo. Uma carreira de pontos baixos, uma carreira de ponto alto. Desta vez, até o final, nós não vamos pegar pontos desenhados como fizemos aqui. Vamos trabalhar ponto em cima de ponto, porque só o fio já dá todo o charme aqui à nossa peça. Olha que brilho mais bonito que nós temos aqui. E uma estrutura muito legal, você pode estar usando agulha 2,5, 3 ou 3,5, que vai dar super certo, tá? Então, eu vou continuar aqui. Uma de baixo, uma de alto, uma de baixo, uma de alto, até dar 18 centímetros. Adiantei aqui as minhas carreiras até dar 18 centímetros. Eu tenho aqui 12 carreiras de pontos altos, intercalando com uma carreira de pontos baixos. Esta é a quantidade, pessoal, que vai ficar ainda do primeiro novelo, tá? Então, se você quiser fazer aqui maior, até cobrir total, você já sabe que você vai precisar mais de um novelo, ok? Então, eu vou tirar aqui, ó, ela encaixa bem certinha. Estão vendo? Fica um tubinho. Depois de você ter chegado aí na altura, aqui eu parei com 18 centímetros, como eu passei para vocês. Olha só. ,18 centímetros. Tem 17,5, mas quando veste fica com 18. Não fica mostrando aqui aonde nós fechamos a carreira, o acabamento fica interno. Mesmo assim, ó, é pouca coisa que dá pra ver, então não fica aqui mostrando o acabamento. E para finalizar aqui com a cor vermelho, eu vou pegar, vou prender aqui, olha só, minha última volta foi de pontos baixos. Eu vou prender aqui com um ponto baixo,
e 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Vou retornar no mesmo lugar e fazer, perdão, no ponto da frente e fazer mais um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto na base, faço 2 pontos. Um para cada ponto de base. Uma corrente de espaço, pulo um ponto e vou fazer aqui casinhas para passar o meu fio e depois encolher aqui a roupinha da minha garrafa. Então, eu vou fazer assim, bloquinhos de 2 pontos, separados por uma corrente, pulo um ponto na base. Vou fazer assim por toda a minha carreira. Chegando aqui no final do trabalho, depois de eu ter feito a correntinha, eu vou ficar apenas com 3 pontos nessa contagem que eu passei para vocês. Então, eu vou pular um ponto e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar, para eu ter um ponto de espaço também. Uma correntinha, fecho aqui na primeira corrente com um ponto baixíssimo. Então, eu tenho aqui essa volta cheia de casinhas. Essa vai ser a quantidade de fio que vai sobrar, então, você pode guardar aí para fazer um arremate em um outro trabalho. Vamos cortar aqui o fio, fazer o arremate dele com o isqueiro e entrar agora com o extra kids branco. Então, aqui eu vou levar essa ponta lá para trás. Vou pegar uma agulha mais fina, ó, tô pegando a agulha 2,5. Você vai entrando aqui assim dentro dos pontinhos e vai descer um pouco aí o seu arremate, para ele não ficar bem aparecendo no intervalinho aqui de espaço de corrente. Então, você vai pegando aí os pontos que estiverem mais frouxos. Uma agulha menor ajuda também. E agora, eu vou selar aqui e retornar com o extra kids branco. Com o extra kids branco, a mesma numeração de agulha, eu vou vir aqui na parte de cima. Pode ser em qualquer espaço deste aqui. Você vai prender ele. Vai retornar com a agulha nesse mesmo espaço e subir aqui 3 correntes. Vamos retornar no mesmo lugar e colocar mais 2 pontos altos. Em cima do primeiro ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. Em cima do segundo ponto alto, apenas um ponto alto. No espaço de uma corrente, 3 pontos altos. E assim, eu vou fazer por toda a carreira. Para cada ponto de base, eu faço apenas um ponto alto. E no espaço de uma corrente, eu trabalho 3 pontos altos. Chegando, então, aqui no final, você vai cortar o fio e arrematar. Então, aqui eu corto, pulo as correntes, no primeiro ponto alto, logo após as correntes de trás para frente, eu passo o fio, pego agora a agulha de trás para frente na metade do primeiro ponto do lado direito, passo o fio e levo lá para trás. Mesma coisa, esconde os fios dentro dos pontos e depois dá um pequeno nozinho, ok? Aí, eu já vou estar arrematando este e este daqui. Antes de fazer isso, olha só, nós vamos fazer o cordão,
que vai enrugar toda essa parte. Então, o que é que nós vamos estar fazendo? Olha só, deixa eu pegar aqui a pontinha da fita métrica. Circunferência, nós temos aqui 28 centímetros, tá? Ó. Então, nós temos que fazer pelo menos 40 centímetros aqui de correntinhas. Eu vou fazer corrente simples, simples não, perdão. Você vai pegar aqui a sua fita métrica, vai esticar, vai pegar o fio e vai medir 3 vezes para sobrar, melhor sobrar do que faltar. Então, aqui, ó, 40 centímetros, peraí, que enroscou ali, 2 e 30 centímetros, tá? Então, eu fiz aqui 80, 90, 110 centímetros para eu começar. Então, eu vou deixar esse fio lá para trás e começo a partir daqui. Estão vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou gastar esse fio todinho para fazer essa parte aqui da minha corrente. Para isso acontecer, eu jogo o fio que eu deixei do metro para cima da agulha e aqui abraço o fio que vem do novelo. Jogo o fio do metro para cima, abraço o fio do novelo e faço uma corrente, ó. Jogo para cima, fio do novelo por dentro. Jogo para cima, fio do novelo por dentro, jogo para cima, fio do novelo por dentro. E assim eu vou fazer todo esse cordão, você vai perceber que ele vai ficar uma correntinha bem gordinha e vai dar um acabamento muito legal aqui pra gente passar lá nos espacinhos que deixamos na última carreira com o vermelho. Olha só. Eu vou fazer aqui toda essa ponta e arrematar o meu fio. Chegando aqui no final, olha só, o fio já está acabando. Eu vou cortar aqui a ponta do fio que vem do novelo. Passo aqui por dentro. Para finalizar, eu vou dar aqui um nozinho. Vou puxar bem. Ok. Venho com a tesoura. Corto bem rente para não ficar mostrando pontinha aqui neste acabamento. Eu fiquei com um total de 35 centímetros. Medi aqui na fita métrica, ficou com o meu cordãozinho de 35 centímetros. Daí, agora, eu venho aqui, vou pegar a parte da frente, vou colocar o meu fio e vou passar aqui. Um ladinho para dentro e um ladinho para fora. Um ladinho para dentro e um ladinho para fora. Certo? Olha lá. Pronto, vamos deixar essa parte aqui para finalizar depois. Agora, nós vamos trabalhar com o Extra Kids preto. É pouquinho o material que vai gastar aqui nessa parte. Nós precisamos fazer aqui o cinto da nossa garrafa. Então, nós vamos pegar a agulha número 3, dar um nozinho aqui no nosso fio. E agora, nós vamos fazer correntes e ponto alto sem corrente. Já viram falar? Se não viram, vão aprender agora. Então, aqui eu tenho uma corrente, é o meu nozinho um pouco mais frouxo, 2, 3, 4. Vou laçar o fio e voltar na primeira corrente e vou trabalhar aqui um ponto alto alongado, ou seja, eu tenho 3 laçadas, deixa eu voltar aqui, 3 laçadinhas, laço o fio, passo dentro só de uma, laço o fio, tiro 2, laço o fio, tiro 2. Para dar continuidade, você laça o fio e vai pegar na alça do primeiro ponto, aqui embaixo. Então, olha só. Ficou com 3 novamente, laça o fio, tira uma, tira 2 e tira 2. Novamente, laça, volta lá, na primeira alcinha, tira uma,
tira 2 e tira 2. Neste caso aqui, você vai tomar cuidado para não fazer buraco na sua peça. E também você pode estar trocando a numeração da agulha para uma agulha 2,5, por exemplo. Aí vai ficar bem apertadinho. Conforme nós vamos fazendo este processo aqui, que é só um cordãozinho que a gente precisa colocar ali em cima para decoração. Nós já vamos ter aqui, ó, os pontos altos que vão ser adicionados aqui em cima. Está vendo, ó? Então, não vai precisar fazer um cordão de correntes e depois, em cima, uma carreira de ponto alto. Se você preferir, pode ser feito assim também. Então, esse cordão aqui, ele vai dar a volta aqui toda da nossa peça para fechar aqui, tá? Então, eu vou fazer pontos suficientes para que ele dê a volta na peça todinha e já mostro para vocês. Cheguei aqui no final, deu um total de 43 pontos altos para mim, tá? Então, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou cortar aqui o fio, deixando uma sobra para fazer a costura. Eu vou pegar, então, aqui a minha garrafa, olha só como fica bem legal. Você vai pegar aqui esta parte, veja que a parte da frente está para cá. Então, eu vou fazer esse acabamento ficar para trás. Tenho aqui 18 centímetros, dividido por 2, 9 centímetros. Então, eu vou vir aqui, entre 9 e 10, dá 2, 4, 5, 6 carreiras aqui de pontos altos. Então, aqui é o meu meio. Daí, eu vou levar lá para trás, assim. E agora, eu vou pegar a agulha de tapeçaria para fazer uma costura aqui. Antes de fazer a costura aqui, eu acabei de lembrar, nós precisamos fazer o bordado da cinta. Então, eu vou só prender aqui assim, ó, a ponta do fio. Só para saber aqui onde vai ficar bem certinho. Então, eu vou voltar para frente. Com a linha ouro, eu vou pegar aqui a pontinha da minha linha ouro. Vou cortar um pedacinho de fio, não precisa ser grande. Selei aqui a pontinha. Agulha de tapeçaria. Agulha de costura, como você achar melhor. Vou me direcionar por aqui. Então, eu vou descer aqui, parte de trás. Eu espeto a agulha aqui. E vou só segurar a pontinha, não vou dar nó. Vou pular aqui 3 pontos, de frente para trás. Vou descer da mesma base do ponto que eu pulei. E vou retornar aqui. Então, vou ficar com 2 riscas de início. Olha lá. Agora, eu vou retornar aqui no início, de trás para frente. E vou descer aqui um risquinho reto. Venho aqui do outro lado. E vou descer outro risquinho reto. Vou ajustar, então, eu tenho aqui o meu quadradinho da fivela. Para completar, eu espeto a agulha aqui no meio desse ponto, atrás aqui da onde eu coloquei esse fio dourado. Eu tenho 3 pontos aqui. Eu vou parar em cima, no meio do terceiro ponto, ou seja, no ponto do meio.
Só pra ter um risquinho aqui, ó. Agora é só questão de organizar. E o que eu vou estar fazendo agora é pelo lado do avesso, eu vou fazer o arremate disso aqui tudo. Por isso que a gente ainda não tinha costurado esta parte aqui. Veja só. Vamos deixar derreter. A mesma coisa aqui, a gente deixa bastante fio, cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, para ele justamente formar essa colinha aqui atrás e não soltar. Olha lá. Tchanã! Que belezura! Voltamos aqui a parte de trás. Com agulha de crochê, com agulha de tapeçaria. O importante é você unir isso aqui. Aqui, pra fixar, eu entro com a agulha aqui na roupa, olha só, em um ponto. E saio aqui, entro na peça preta. E volto na peça preta. Agora aqui a parte de cima. Eu vou entrar aqui na peça preta, na minha base vermelha. Vou puxar, vou ajustar. Entro de novo na peça preta e saio lá atrás na peça preta. Aqui, eu vou unir uma ponta do início e a ponta do final e vou dar o meu nozinho bem apertadinho para ele ficar lá dentro. Então, aqui eu tenho 1, 2. Vou meio que dar uma inclinadinha para o meu arremate ficar na parte interna. Olha lá. Olha a parte da frente. E aqui na parte de cima, você vai encolher. Você pode colocar pérola na ponta, você pode colocar pompom aqui na ponta, você pode apenas dar um laço, como você achar melhor. Eu vou dar apenas 2 nozinhos aqui e não vou colocar mais nada, porque a minha linha ouro, ela tá perfeita de brilho. E aqui eu dou uma enroladinha para finalizar. Está pronta a nossa roupa de garrafa para decorar aí a nossa mesa, a nossa ceia. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite o passo a passo para fazer com várias cores, para várias épocas do ano. E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado a nossa aula até aqui. Não se esqueça de ir nas outras redes sociais da Fiel Barbantes, de ter se inscrito no canal, deixado seu like e seu comentário logo abaixo. Um beijo e até a próxima aula!